Meu nome é Henrique Alves Negrão, sou síndico profissional, tenho 30 anos, estou no mercado condominial há 12 anos. Iniciei nessa área administrativa e condomínios em 2011. Comecei em administradora de condomínios, cuidava de uma carteira de condomínios e aí surgiu o interesse em fazer sindicatura profissional. Sou formado em administração de empresas pela FMU, tenho cursos de síndico profissional e hoje eu conto com uma equipe muito bacana para fazer o atendimento nos condomínios. Como que surgiu a Alves Negrão? A Alves Negrão Sindicatura, ela teve início, como eu já disse, quando eu era de administradora de condomínios. Então eu vi ali uma oportunidade nas necessidades dos síndicos moradores em atender o condomínio, em cuidar das demandas administrativas, da agenda de obrigações e observei que esses síndicos moradores, por conta das demandas que eles tinham profissionalmente, fora do condomínio, não conseguia atendê-los. Então eu vi ali uma oportunidade de abrir uma empresa de síndico profissional, com a experiência que eu já tinha em administração de condomínios, e iniciei ali a minha carreira de síndico profissional. A Alves Negrão Sindicatura, ela começou com um condomínio. A administradora de condomínios em qual eu trabalhava, eu fui conduzir uma assembleia e numa eleição não tinha um síndico para ser eleito. Então fui convidado por esses moradores a me eleger síndico. Então foi ali que iniciou, um condomínio pequeno, um condomínio de casas, e o pessoal gostou do meu trabalho, gostou do meu desempenho, e ali surgiu a oportunidade em abrir o escritório. E aí eu saí um pouquinho, deixei um pouco de lado a administração de condomínios, me especializei mais ainda com cursos de síndico profissionais e comecei a iniciar como síndico profissional. Hoje tenho uma equipe muito bacana, uma equipe de 4 pessoas, né? Eu sou o síndico profissional, tenho o Wagner que me ajuda nas visitas, ele é meu preposto. A Alessandra, ela cuida da parte financeira da Alves Negrão Sindicatura e tem o apoio jurídico de uma terceira, uma empresa de fora, uma empresa que dá um apoio jurídico para a gente, todas as demandas, a análise de contratos, todas as demandas que envolvem aí processos, então essa empresa dá o apoio para a gente. O que eu digo hoje para quem está começando, para quem quer iniciar como síndico profissional? No início, a gente tem uma demanda muito grande, é uma tarefa muito árdua ser síndico profissional. A gente precisa ter muito estômago, inteligência emocional muito forte, porque a gente vai lidar diariamente com pessoas, não é só o arroz com feijão, controle de agenda de obrigações, não é só a demanda de manutenções de um condomínio que a gente precisa cuidar, é sim de pessoas também. Então o síndico, além de cuidar da parte burocrática do condomínio, ele vai ter que lidar com pessoas. Ele vai ter que atender uma pessoa estressada, ele vai ter que atender algumas exigências, porém ele precisa seguir as 4 linhas da convenção, do regulamento interno e do Código Civil. Ele sabendo fazer isso, ele já está um pouco preparado para iniciar essa função. Além disso, ele precisa estar atualizado também no mercado condominial, acompanhar as atualizações, entender um pouco de legislação. Então eu costumo dizer que o síndico ele não é apenas um síndico representante de uma massa condominial. Ele é também um psicólogo, justamente porque eu acabei de falar, ele vai ter que atender pessoas que pensam diferentes dele, vai ter que demandar necessidades de moradores, porém ele precisa estar ali trabalhando de acordo com as normas condominiais. Obviamente que vão surgir demandas que ele não pode acatar, ele não pode executar, ele não pode atropelar uma norma condominial. Então muitas vezes ele não vai conseguir atender as exigências de alguns moradores, o pedido de alguns moradores. Então o síndico profissional, além de tudo isso, ele precisa ser presente. Obviamente que talvez ele não consiga ir num determinado condomínio, mas ele precisa ter uma equipe. Ele precisa, aos poucos, conforme a empresa dele vai crescendo, ele precisa ir se estruturando também. Conheço muitos síndicos, eu fui no começo também centralizador. Queria resolver tudo, não conseguia demandar para ninguém, mas a gente precisa criar ali um método de trabalho. Ter uma equipe, demandar tarefas, senão você vai acabar patinando e não vai conseguir atender os seus condomínios. Então precisa sim se estruturar. No início eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha uma equipe montada, já estava ali com 3 condomínios. Assim que eu fui eleito no primeiro, 3 meses depois já consegui pegar um segundo condomínio.
Então eu não conseguia atender a todos porque eu não tinha uma equipe montada. Então é como eu disse, conforme você vai crescendo, você precisa sim ir se estruturando, tá? Capacitar pessoas para estar do seu lado, pessoas confiáveis, obviamente, para estar do seu lado, para atender as demandas do condomínio. Também, hoje em dia, você tem diversos sistemas que ajudam, né, na demanda dos condomínios. Hoje eu possuo o aplicativo que eu consigo ter solicitação de moradores, denúncia de infrações. Então você precisa ir se estruturando. Além disso, contar também com o apoio da tecnologia. A tecnologia ela é muito importante, né? Você precisa criar ali um dashboard, ter um sistema para você acompanhar as demandas do condomínio. Então, além da pessoa te ajudar, além da sua equipe ajudar você, você precisa ir se estruturando. Eu tive muito problema no início, porque, obviamente, eu era pequeno ainda, a empresa era pequena, só que eu fui me adequando aos poucos, fui capacitando pessoas e hoje eu conto com uma estrutura bacana para atender os meus clientes. Eu costumo dizer que o síndico não tem uma rotina, né? Um determinado horário vai acontecer alguma coisa no condomínio e você vai precisar resolver. Semana passada mesmo eu tive que ir numa delegacia à meia-noite para resolver um problema de um condomínio. Então é difícil você criar uma rotina de atendimento, né? Eu tento fazer ao máximo para que isso não atrapalhe também o meu convívio até com meus familiares. Mas muitas vezes a gente tem que se abdicar, né, como síndico, se abdicar do tempo da família para cuidar de demandas de condomínio. O condomínio não tem rotina, além do arroz e feijão que eu já disse aqui, que são a agenda de obrigações, as demandas do condomínio, tem também sempre uma surpresa. Acontece uma briga de um vizinho com outro, você precisa ir resolver. Então a rotina é muito complicado você criar um método de rotina. Mas é importante que você tenha equipe. Se você não conseguir, uma pessoa vai te auxiliar, vai te ajudar, vai até o condomínio, né? O síndico ele acaba tentando atender todos os condomínios, mas é aquilo que eu já disse, a gente não tem um trabalho fixo, não é uma rotina, é uma caixinha de surpresa cuidar de condomínio. Mas você consegue prever muitas coisas. Se a agenda de obrigações está em dia, você vai evitar que dê problema na bomba, por exemplo. Então as manutenções têm que estar em dia, você fazendo o arroz com feijão, agenda de obrigações, as manutenções preventivas, ter um zelador bem orientado, qualificado para cuidar do condomínio na sua ausência, você vai evitar que muitos problemas aconteçam. Então prevenção é a palavra-chave. A Alves Negrão Sindicatura, com o tempo, ela foi se estruturando mais, né? Então hoje nós temos uma advogada que ela não é da Alves Negrão Sindicatura, é uma terceirizada que presta um serviço para agente jurídico. Além disso também, o Wagner me auxilia como preposto, ele faz as visitas comigo, algum determinado condomínio não consiga ir, ele vai, faz a visita, atende os moradores. Temos a Alessandra que cuida da parte financeira da empresa. E também temos alguns engenheiros, principalmente nos condomínios de implantação. A nossa prospecção, a nossa carteira tem muito condomínio novo. Então o engenheiro que faz uma vistoria na entrega da área comum, acompanha a gente na entrega da área comum, é muito importante também para você receber, iniciar ali o condomínio com todos os equipamentos funcionando perfeitamente, abrir chamados quando precisa. Então é importante que você tenha uma equipe, tenha profissionais qualificados para atender nas demandas desses condomínios. Nosso escritório hoje ele fica localizado na Zona Leste. Nossa carteira de condomínios, nossos clientes ficam localizados na Zona Leste. Então a gente procura focar em uma região justamente para atender com uma melhor qualidade, né? Não ficar se deslocando tanto para a Zona Sul, Zona Norte, porque você acaba não entregando um serviço de qualidade. Então o síndico, hoje ele precisa focar em uma determinada região e também focar num determinado modelo de condomínio. Quanto mais você absorve condomínio, você tem que seguir ali a métrica de um modelo de condomínio. Se você vai cuidar de modelos de condomínios comerciais, ou se você vai cuidar de condomínios residenciais, né, de casas horizontais ou verticais, então você precisa criar ali um modelo de cliente também. É muito importante que você não absorva qualquer cliente, senão você não vai conseguir atender essa demanda. Então a gente fica localizado na Zona Leste, a gente cuida de condomínios na Penha, na Vila Matilde também e na região do Tatuapé. Queria agradecer o pessoal do Síndico Lab que me convidou para participar do quadro Quem é o Síndico, agradecer a todos e dizer a todos os síndicos e também quem está iniciando que é importante que tenha motivação sempre, obviamente, a gente precisa estar motivado, a gente precisa fazer o que gosta e uma orientação. Se você for entrar no mercado condominial, mercado de sindicatura, não entre apenas para se aventurar.
é um mercado que exige responsabilidade. O síndico, quando ele é eleito, ele é responsável em todas as esferas, né? Jurídica, esfera civil, esfera criminal, trabalhista, ambiental, previdenciária. Então ele é responsável por todas essas esferas. Se você for entrar no mercado condominial como síndico profissional, tenha isso em mente, tá? Não vá para se aventurar. É uma responsabilidade muito grande. Você vai cuidar de pessoas, não é só um condomínio. Você vai cuidar de pessoas, vai cuidar de famílias. Então tenha isso em mente: motivação, estrutura e organização. Se você juntar esses elementos, você vai ser um síndico de sucesso. Um abraço, agradeço imensamente a todos e a gente se vê por aí.